Fala, rapaziada do YouTube. Tamo junto mais um dia, Luiz Sodré com vocês aqui, com enorme prazer para a gente poder discutir mais um insight aí do nosso grande amigo Índice. Vamos para dentro? Antes, sempre volto a falar com vocês. Acessem lá o nosso site www.sodretrader.com.br para vocês acompanharem o nosso trabalho, o que nós desenvolvemos e qual é a nossa proposta. Tá legal, galera? Então, grande abraço. Não esqueçam de dar aquele likezinho legal e também comentar. E vamos para o nosso vídeo. Vamos lá. Vamos aqui hoje o que estava acontecendo aí, ó. Começamos o nosso dia, né, cara? Isso aqui foi um canal que eu tracei de ontem. Lembrando, tá, gente, que eu sempre faço, primeiro começando com a nossa marcação semanal. Marcamos aqui, ó, fechamento. Ó, abertura, fechamento, 61,8, essa região aqui, né? Se a gente traçar uma fibra, eu sempre faço devagar para a gente entender. Ó. Traço uma fibra de baixo para cima da mínima para a máxima. Essa é a região de 61,8, tá ok? E eu marco essas regiões. E aí eu vou para o nosso gráfico diário. Aí eu vou ver o que aconteceu no dia anterior. Está aqui. Marca aqui, ó, máxima, fechamento do dia anterior de negociação, abertura e mínima. Essas são as marcações que nós devemos fazer. Ok? Feito isso, nós vamos para o nosso intraday operar. Antes da gente operar, quando nós temos uma abertura acima da máxima, lembrem, quem não viu esse conteúdo, acesse lá, tá? No conteúdo que eu falo do macro, de como a gente analisar o macro. Tá um dos vídeos aí do nosso canal. E aí, olha que coisa bacana. Analisando regiões no macro. Ele abriu acima da máxima do dia anterior. Então eu já sabia que era uma probabilidade de dia vendedor. Tá ok? Então eu já tenho todas as minhas marcações importantes de suporte e resistências importantes que a gente tem que focar nessa negociação, que são pontos estatísticos importantes, né? Fechamento, abertura, máxima e mínima. E a minha cabeça de início está vendedora. Por quê? Porque nós temos o diário vendedor e se você for no semanal, o semanal fechou uma barra vendedora e ao fechar a barra vendedora no semanal, nós esperamos que se abrir uma semana abaixo da abertura da semana anterior, que seja uma semana vendedora. Pode ser que suba e tudo, não tem problema. Mas a expectativa é essa. Como a semana é vendedora e o diário é vendedor, a minha cabeça é de venda. Vamos lá? Então vamos para o nosso gráfico intraday. Eu estou pensando numa venda sempre. E aí o mercado começa. Né? Ele começou respeitando aquele canal de alta que eu coloquei no site de ontem, subindo, veio bonito, montou a estrutura. Lembre-se sempre do price action, gente. O que o price action fala pra gente? Olha aqui, ó, eu tenho candles com gaps, com tudo, muita pressão compradora. Aí ele desce somente um candle, você já acha que é um topo para vender. Muito cuidado nessa situação. Lembre que para que você tenha um sinal melhor para vender, eu preciso quebrar a pressão compradora. E como é que eu quebro a pressão compradora? Eu preciso de 4 candles no sentido oposto, né? Se a pressão compradora, eu preciso de 4 candles vendedores. Aí eu começo o primeiro passo da tentativa de quebra de pressão. Qual é o segundo passo? Quando há figuras de reversão numa região de resistência importante. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse um topo duplo numa resistência importante, eu estaria quebrando possível pressão compradora, porque topo duplo é uma figura importante que representa uma característica de vendedores tentando dominar aquela região. Né? Então vamos lá. Ele subiu com pressão aqui, não fez nada pra gente, foi embora. Tô sem parar. E aí aonde ele chegou? Onde ele chegou? Nessa região de resistência que te marcou semanal, o 61,8 do semanal. E aí eu até coloquei aqui escrito cedo na sala, eu falei, galera, isso aqui, ó, lá na Trader Class,
Lembrando sempre, quem quiser fazer parte da Trader Class, acesse o nosso site, tem todas as informações da Trader Class lá. Tá? Você acessa também para o nosso link do Discord, você pode acompanhar de forma gratuita, olhando a nossa tela, só não vai conseguir ter a comunicação. Né? Para ter a comunicação, interação na sala, você acessa o nosso site que está lá tudo explicadinho. Tá? Então, o que acontece aqui nessa região? Eu tinha colocado como zona de Gaza. Por que é uma zona de Gaza que eu botei de brincadeira aqui? Porque, gente, vai aí a manha de hoje. Preste bastante atenção. Quando você tem um suporte semanal ou uma resistência semanal, o gráfico semanal é um gráfico que movimenta mais lento. Então é aí que é a covardia que vocês têm que prestar atenção. Quando ele rompe uma resistência semanal, é muito difícil de primeiro ele ter continuidade do movimento. Ele tem uma oscilação, aí você acha que ele vai romper com um disparo a seu favor e ele segura e volta para te estopar com tudo, porque a gente sabe que 75% dos rompimentos são falsos. Ainda mais de um gráfico extremamente grande, importante como o semanal. Então, muito cuidado nesses pontos marcados de semanais. Então, ali eu já estava esperando naquela região por uma venda. É o que eu estava esperando. Né? E aí, que foi legal, que estava eu, o Thiago, o Luciano, tudo lá na sala, né? E aí eu falei, cara, eu vou vender. Por que eu vou vender? Porque ele virou o Trixie e deu um kick no ADX, ela deu a ponta em cima de uma resistência. Aí eu esperei um sinal, esperei um topo duplo em cima do canal, ainda lá na borda do canal. Quando ele fez esse topo duplo aqui, assuma vocês que eu vendi aqui, né, nesse ponto, deixa eu colocar aqui pra gente. Eu vendi aqui nesse ponto, exatamente aqui, e coloquei meu stop aqui, né, para buscar a queda. O mercado subiu e fez o que comigo? Me estopou. Aí eu falei, caraca, cara, não é possível, né? Aí, novamente, o mercado veio, apresentou esse sinal de venda. Aí eu falei, opa, na resistência novamente. Já é praticamente uma região de topo quádruplo, né? Duplo aqui, triplo, quádruplo. Depois eu posso falar um pouquinho melhor sobre isso, que é quando sobre os L's, você contar os candles, mas eu conto o candle como renko. Então a gente tinha o L1, tinha L2, tinha L3, tinha provavelmente L3, o mercado respeita, ele tende a respeitar a queda. E aí eu vendi novamente nesse cara aqui. Eu falei, agora depois desse sinal eu vou vender. Eu vendi, mas agora eu botei meu stop aqui em cima. Lembre, sempre temos que obedecer o nosso gerenciamento. Então estava dentro do meu gerenciamento. Se ele me tirasse nessa operação, eu não poderia operar mais, porque seria o meu stop full do dia. E aí ele caiu, e aí ele me deu esse calor, segurou, caiu, aí veio com tudo no modo rompimento para baixo. Falei, opa, que coisa bonita. Significa que essa exaustão aqui compradora respeitou de fechar as operações e vender junto com os vendedores. Por isso que caiu no modo rompimento violento ali. E aí ficou bonita a coisa, porque respeitou o diário vendedor, tudo bonitinho, e aí veio no alvo. E aonde eu saí? Aonde eu saí? Eu saí aqui, criança. Nesse candle preto que estava comigo. Viu? Por quê? Porque se ele está no modo rompimento, eu falei, ele vai subir, enquanto ele não fechar 4 candles para cima, a pressão ainda é vendedora, e eu tinha continuidade na venda aqui nos meus indicadores, e aí eu falei, opa, vou continuar no trade. Aí eu tracei aqui, olha que coisa bacana que fica a dica pra gente. Eu tracei aqui agora uma Fibonacci ao contrário aqui, ó, uma Fibonaccizinha. Por quê? Porque agora minha cabeça vendedora entrou na ação. Então eu tracei a Fibonacci e falei, meu stop, eu entrei aqui, cara. E aí ele bateu 2 candles para baixo, bateu uma parcial, mais um candle outro, e o meu último alvo estava lá no fechamento do gap, lá atrás. E aí eu falei, se ele subir, eu botei meu stop acima de 61.8, que eu falei, aqui vai ter defesa vendedora. E aí ele segurou no canal, bateu... Minto, calma aí, só... Desculpa, gente. Tava aqui, ó, esse aqui foi no final já. Tava aqui, né? Eu entrei aqui, nesse cara...
Aí ele bateu com 2 candles para baixo, uma parcial, terceiro outra, jogou meu médio lá para cima e eu trouxe meu stop para essa região acima de 61.8, que eu falei, se ele subir 4 candles, ele tem que segurar essa região para quebrar a pressão vendedora, né? Ele teria que ter continuidade. Então, se ele subir 4 candles, ele vai quebrar a pressão vendedora. Mas se ele bater no 50%, ele ainda só subiu 3 candles. Então, eu ainda posso continuar na minha operação, acreditando na venda. E aí ele subiu, testou o canal de ontem e ele fez esse sinal que nós damos o nome de pata de urso. Uma continuidade na queda. E aí eu continuei no meu trade. Ele veio caindo bonito para fechamento. Eu baixei meu stop para cá e saí nesse candle preto aqui, que era exatamente o fechamento do gap, né? E aí ficou bonito. Por que ficou bonito aqui? Porque agora ele caiu nesse suporte. Aqui a região vermelha, lembra que é a máxima do dia. Olha como ele está brincando aqui, ó, do dia anterior, tá? Olha como ele está brincando nessa região. E aí ele veio, bateu nessa região e aí que fica bonito. Olha aqui nossos indicadores. Nossos indicadores falou o quê? Deu o kick. Se ele deu o kick, ele está representando aqui o kick da venda, representa pra gente que isso aqui é um fundo. Mas ainda não faço nada. Virou o Trix dizendo que realmente agora a força vai entrar compradora. Beleza. O que ele fez pra gente aqui agora? 1, 2, 3, 4 candles. Ele está afirmando que quebrou a pressão vendedora. E aí o que a gente pode começar a pensar? Você poderia começar a pensar agora em possibilidades se você quiser executar uma compra. Tá? Ainda não é o momento. Teria que ter um bom sinal. E esse bom sinal vai depender da nossa rainha Sodré Cloud, que é a que está aqui essa nuvem. E aí a gente poderia pensar numa possível compra. Porque quando quebra a pressão vendedora, possivelmente esse cara... Deixa eu já apagar aquele canal de lá, que não vai servir mais para a gente. Possivelmente esse cara vai entrar em um canal de alta largo aqui. Né? Não sei, ainda é possível, ainda não tem nada de formação. Né? Possível canal de alta larga, tem que esperar a formação para ver o que vai acontecer. Ou ele vai assumir uma lateralização. Quem não viu esse vídeo, quando eu falo isso, vai assistir a série que eu boto Price Action, vídeo 1, volume 1, 2 e 3, que eu falo muito bem sobre isso. Então, esse é o comportamento do preço. Tá ok? Muito bonito, respeitando lindo. Isso aqui é um sinal para gente de entrada na compra, na ponta compradora, numa região de suporte, né? Esse aqui é o fundo duplo praticamente. Uma região de entrada compradora linda, linda, com seu stop aqui abaixo, né? Com teu alvo aqui. Primeiro alvo, 2 candles acima, tu mata uma parcial e carrega o resto. Eu sairia com tudo aqui, né? Mas com muito cuidado nesse sinal. Por que, Luiz, muito cuidado? Porque nós temos o nosso ADX para baixo dos 2 DIs. Isso é perigoso. Isso pode demonstrar fraqueza, uma ameaça de subida e ele não ir. Então não está legal. Ele está querendo dizer que possivelmente ele pode lateralizar nessa região. Então é bom a gente não operar. Fica de fora. Tá legal, gente? Então fica o insight aí de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like, o comentário de vocês. Mais tarde estou lançando um mega vídeo. Não deixe de assistir sobre a Sodré Cloud, que é esse indicador que dá as oportunidades para a gente de entrada. Né? Que eu e o Thiago da Sodré Trader também, nós entramos através do sinal nesse indicador. Né? Claro que tem toda uma leitura por trás, todo um comando, mas esse sinal é o sinal que vai dizer pra gente, é aqui que você tem que dar a ordem. Tá? Beleza, galera? Um grande abraço, comentem aí, curtem o vídeo, compartilhe com os amigos e coloque lá www.sodretrader.com.br e acompanha todo o nosso progresso e o nosso trabalho. Um grande abraço para vocês, bons traders, tudo de bom, sucesso!